Você já sentiu que suas orações não passam do teto? Já buscou uma resposta de Deus e parece que o céu está em silêncio? O jejum é uma chave espiritual poderosa que pode atrair a presença divina de uma forma inexplicável. Mas, atenção, existem erros que podem transformar esse ato sagrado em algo sem valor algum diante de Deus. Se você já jejuou ou pretende jejuar, precisa ouvir essa mensagem até o final, porque muitos cristãos têm jejuado da forma errada e nem sequer percebem. Hoje você vai entender por que o jejum atrai Deus e o que você nunca deve fazer durante esse período sagrado. Por que o jejum atrai Deus? Desde os tempos bíblicos, homens e mulheres de Deus jejuavam como um ato de entrega total. Moisés jejuou 40 dias antes de receber os 10 mandamentos. Esther jejuou para salvar seu povo. Jesus jejuou antes de começar seu ministério. O que todos eles tinham em comum? A busca intensa pela presença de Deus. O jejum não é apenas abster-se de comida, é um sacrifício que coloca o espírito no controle e reduz o poder da carne. Ele nos aproxima do coração de Deus, porque demonstra dependência total dele. Quando você jejua da forma correta, sentirá a sua fé se fortalecer, sua mente se tornar mais clara e suas orações ganharem uma profundidade que antes não tinham. Mas o que realmente acontece no mundo espiritual quando jejuamos? A Bíblia nos mostra que o jejum não apenas nos aproxima de Deus, mas também libera um poder sobrenatural. Em Daniel 10, vemos que quando Daniel jejuou por 21 dias, um anjo foi enviado para trazer a resposta da parte de Deus. No entanto, esse anjo foi impedido por forças espirituais malignas e somente depois de uma batalha nos céus, a resposta chegou. Isso nos revela algo profundo. O jejum enfraquece as barreiras espirituais que impedem nossas respostas. Muitas vezes, Deus já enviou a bênção, mas há resistências espirituais que tentam impedir que ela chegue até nós. Quando jejuamos com sinceridade, entramos em uma guerra espiritual onde nosso espírito é fortalecido para vencer essas resistências. Além disso, o jejum quebra cadeias invisíveis. Existem opressões espirituais que só são vencidas por meio do jejum e da oração. Jesus deixou isso claro quando disse aos discípulos que certos tipos de espíritos malignos só podem ser expulsos através do jejum e da oração. Mateus 17, 21. Isso significa que há batalhas em sua vida que nunca serão vencidas apenas com palavras ou esforço humano, mas somente quando você decidir se aprofundar espiritualmente. Outro fator importante é que o jejum alinha nosso coração com o de Deus. Quando jejuamos, estamos dizendo: Senhor, minha maior necessidade não é o pão, não é a carne, não é o que os olhos veem. Minha maior necessidade é o Senhor. Essa dependência gera um nível de intimidade com Deus que poucos conhecem. É nesse lugar de renúncia que a voz de Deus se torna mais clara. Os pensamentos se alinham ao propósito dele e passamos a desejar o que ele deseja. Mas há algo mais. O jejum também revela o que está dentro de nós. Quando tiramos os confortos da carne, nossa verdadeira condição espiritual se torna evidente. Muitas vezes, quando estamos bem alimentados e confortáveis, mascaramos nossa necessidade espiritual. Mas, quando jejuamos, tudo o que está dentro de nós vem à tona. Nossa impaciência, nossa falta de domínio próprio, nossas fragilidades. Isso nos dá uma oportunidade de sermos tratados por Deus e moldados à imagem de Cristo. Por isso, jejuar não é apenas um ato religioso, mas uma ferramenta poderosa para aqueles que querem se aproximar verdadeiramente do Senhor. Quem jejua com um coração sincero percebe que as coisas começam a mudar. A visão espiritual se abre, os sonhos se tornam mais nítidos, a paz cresce dentro de nós
e a voz de Deus se torna audível em nossa caminhada. Mas cuidado, existe um jeito errado de jejuar. E se você estiver cometendo esses erros, pode estar desperdiçando esse momento precioso diante de Deus. O que você nunca deve fazer durante o jejum? 1. Jejuar sem propósito. Se você jejua apenas por rotina ou para mostrar espiritualidade, está errando. O jejum precisa ter um propósito claro, buscar direção, fortalecer a fé, interceder por alguém ou simplesmente se aproximar de Deus. Se não há um motivo sincero, seu sacrifício será vazio e sem impacto. O jejum não deve ser um ato mecânico, mas um momento de intimidade e transformação. Antes de começar, pergunte-se: por que estou jejuando? Definir um propósito é essencial para manter o foco e resistir às tentações. Deus não se impressiona com sacrifícios vazios, mas com corações sinceros. 2. Jejuar sem oração e leitura da palavra. O jejum sem oração é apenas dieta. Se você apenas se priva de comida, mas não se alimenta espiritualmente, está fazendo um sacrifício sem sentido. O jejum precisa ser um tempo de busca intensa. Leia a Bíblia, passe tempo com Deus, fortaleça seu espírito. Se você passa o dia em jejum, mas não tira tempo para estar com Deus, sua carne pode até enfraquecer, mas seu espírito não será edificado. O verdadeiro propósito do jejum é se aproximar do Pai, e isso só acontece quando nos envolvemos com Ele. Não transforme seu jejum em um esforço físico sem valor espiritual. 3. Ter um coração endurecido. Muitas pessoas jejuam, mas continuam com rancor, mágoa e orgulho no coração. Deus não aceita um sacrifício vindo de um coração que não perdoa. Se há algo que você precisa liberar, faça isso antes de jejuar. De que adianta jejuar e continuar alimentando pensamentos negativos contra alguém? O verdadeiro jejum purifica o coração, não apenas o estômago. Deus quer que você use esse tempo para se esvaziar de tudo que impede sua presença de fluir na sua vida. Se há algo que precisa ser resolvido, perdoe, libere e só então prossiga com um coração leve. 4. Jejuar para manipular Deus. Deus não pode ser manipulado. O jejum não é uma moeda de troca para conseguir bênçãos. Ele deve ser feito por amor, por busca sincera e não por interesse. Se sua intenção é apenas forçar Deus a te responder, você está jejuando da forma errada. Jejuar não é pressionar Deus a agir, mas permitir que Ele transforme você primeiro. O jejum alinha nossos desejos à vontade dele, não o contrário. Se você jejua esperando que Deus cumpra um capricho seu, já começou errado. A verdadeira resposta do jejum não está nas mãos de Deus, mas no que Ele faz no seu coração. 5. Se preocupar mais com regras do que com a presença de Deus. Algumas pessoas se preocupam demais com o que podem ou não comer. Quanto tempo precisa durar? Se pode beber água. Mas esquecem do principal, a intimidade com Deus. O jejum não é sobre regras externas, mas sobre transformação interna. O foco nunca deve estar no sacrifício físico, mas no encontro com Deus. Se você jejua com medo de errar nas regras, mas não busca o Espírito Santo, seu jejum será vazio. O que Deus deseja é um coração quebrantado, não um conjunto de rituais rigorosos. Mais importante do que como você jejua é para quem você jejua. O jejum é uma arma poderosa, mas precisa ser feito da forma certa. Se você quer atrair a presença de Deus, jejue com propósito, com o coração quebrantado, com oração e leitura da palavra. Não jejue para impressionar os outros ou para tentar manipular Deus. Jejue para se aproximar dele e você verá o sobrenatural acontecendo na sua vida. Agora me conta, você já fez jejum alguma vez? Como foi essa experiência para você? Escreva nos comentários, quero saber sua história.
E se essa mensagem falou com você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Tem muito mais conteúdos como esse te esperando aqui. Clica no vídeo que está aparecendo na tela agora e continue sendo edificado pela Palavra de Deus. Até a próxima. Que Deus te abençoe.